Paz do Senhor, queridas. Mulheres lindas, né? Aqui representada nesta noite. Como disse a Liana, nosso coração se enche de alegria. Porque aprove Deus tocar no coração da irmã Ana fazer isso. Porque eu acredito que para muitas não conhece, né, esse momento aqui. Estarem vestida, mas Deus, Ele se agrada. Eu quero dizer que Ele está agradado de você nessa noite. Ele está agradado de você se vestir como mulheres que no tempo antigo, se posicionaram que nem nós estamos aqui posicionadas nessa noite. Então, para nós, é uma honra estar aqui. E quando a irmã Ana falava com nós, e Deus já tinha me dado uma palavra. E eu disse, irmão, usa alguém para falar. Eu te dou todo montado aqui, usa. E ela disse, não posso. Mas eu não podia deixar, então, somos mulheres que Deus nos escolheu nesse tempo. Estamos trabalhando na rádio. Quantas escutam a rádio? Acredito que todas, né? Falamos o ano inteiro de mulheres, da Bíblia. E hoje aprendemos sobre as tribos, mulheres que estavam ao lado de homens valentes, mulheres corajosas. Então, nós estamos aqui para ver o que essas mulheres deixam de lição para nós nessa noite. Elas têm uma palavra de Deus para o teu coração e para o meu coração. Enquanto nós estudava, eu me derramava diante de Deus. Porque se eu estou aqui, porque nós estamos aprendendo todos os dias com mulheres da Bíblia. Né, Angelucê? Eu também quero estar saudando essa mulherada linda e abençoada com a paz do Senhor. Ai, tá fraco, vocês já estão cansadas? E nós trouxemos um livro para falar para vocês. Nós damos estudo na rádio, então nós estamos acostumadas com o livro, e vocês já estão cansadas. Agora vocês vão ter que nos aguentar aí até meia-noite. É final de ano, né? Então dá pra esperar um pouquinho, né? Gurias, desde o começo aqui nós estamos falando sobre essas mulheres da Bíblia, né? E hoje eu e a irmã Darcila, nós viemos aqui para falar um pouquinho do exemplo que cada uma dessas mulheres deixou para nós ali na Bíblia. E nós vimos aqui Anas, Déboras, né? Onde é que estão as Déboras? Levante a mão aí. E as Anas, onde é que estão as Anas? As Marias, as Isabéis, levante a mão aí. As Esteras, né? E a mulher de Provérbio? As Ruth e Noemi, aí que eu vi que tem nora e sogra. Onde é que estão as Ruth e a Noemi? E as mulheres de Provérbios, onde é que estão? É isso aí, né? Nós somos essas mulheres. Esta mulher de Provérbios, porque ela não tinha nome. Então, ela é cada uma de nós. E nós vamos aprender nesta noite com essas mulheres, né, da Bíblia, que eram mulheres como nós. Mulheres que erravam, mulheres que pecavam, mulheres sujeitas aos mesmos sentimentos que nós, mulheres com hormônios, né? Às vezes nossos hormônios estão a 1000 pelo Brasil, como a gente diz, mas eram mulheres que se permitiam ser direcionadas por Deus na caminhada. Mulheres que não desistiram do seu propósito. Por isso elas estão lá na Bíblia para nos ensinar. Mulheres que deixaram exemplos para nós, né? Mulheres de oração, mulheres que iam com medo sim, mas faziam a vontade de Deus, né? E assim como nós, que muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós pecamos, muitas vezes, né, nós nos entristecemos. Mas nem por isso nós paramos na caminhada, nós continuamos aqui. E como disse as irmãs que me antecederam, Deus está feliz, agradado porque nós estamos aqui. Muitas outras poderiam estar, mas é para nós que estamos aqui este culto hoje. É para nós esse ensinamento, é para nós esse encerramento dos trabalhos do Demadur deste ano. E eu já tinha notado aqui a irmã Carol que falou ali, né? E eu ainda disse para Darcila, olha Deus confirmando, né? Que nós podemos dizer hoje aqui, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Vamos falar todas juntas? Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Amém.
Por isso nós estamos alegres, estamos aqui. E nós vamos começar falando pela primeira mulher da Bíblia que foi criada. Quem era a primeira mulher? Eva. Olha essa mulherada ali, a Bíblia, ó. Olha aí. E o que Eva nos ensina, irmã Darcila? Que ela falhou. Vocês conhecem a história de Eva. Mas Deus viu que precisava de uma mulher ajudadora para ajudar Adão. E Deus olhou para Eva. Mas ela falhou no Éden, no seu lugar secreto. No seu lugar de intimidade que Deus visitava todos os dias. Porque o inimigo das nossas almas, ele faz assim com nós. Às vezes estamos lá no secreto, mas deixamos às vezes uma brechinha quando saímos para o inimigo entrar. Mas Deus olhou para Eva e olhou para ela, e ela foi alvo da graça do Senhor. Assim como eu e você somos pecadoras, somos falha. Mas Ele, todos os dias, com a sua infinita misericórdia e com sua graça, nos alcança, mesmo nós sendo falha. Que possamos tomar consciência de que nós realmente somos e assumir o nosso propósito, mesmo sendo falha. Né, Angelos? É isso que Eva nos deixa de lição. Ela errou, mas ela se arrependeu. Eu acredito que se arrependeu, porque Deus tinha uma missão para ela, de ela ser ajudadora ao lado do seu esposo. E eu e você, Deus deu uma missão para mim e você, cumprir de ser uma ajudadora, uma auxiliadora, para estar ao lado do nosso esposo, da nossa casa, dos nossos filhos, sempre auxiliando em tudo que vier na nossa mão para cumprir o propósito de Deus. E Sara, o que ela nos deixa, Angeluce? Sara nos diz que para Deus nada é impossível. Amém? Você crê nisso nesta noite, que para Deus nada é impossível? Sara, ela sabia da promessa que Deus tinha feito para o seu esposo Abraão, que ele seria pai das nações. Mas como a promessa se demorava, Sara quis dar uma ajudinha para Deus, né? Trazendo Agar. Quantas vezes nós mulheres somos Sara? Quantas vezes nós achamos que a promessa está se demorando e nós queremos dar a nossa ajudinha para o Senhor? Né? Não está sendo do nosso jeito, não está sendo no nosso tempo, e nós somos Sara, queremos ajudar ao Senhor. Mas Deus mostra para Sara que tudo é no tempo dele, e o tempo dele é perfeito, né? Apesar de confiar nessa promessa, ela pensou que poderia ajudar Deus, né? Mas Deus mostrou que para ele nada era impossível, mesmo ela tendo idade avançada, ela iria girar, porque Deus prometeu e Deus cumpriu. Confiar na palavra de Deus, nas suas promessas, e às vezes parece loucura, quando tudo indica o contrário. Mas ela nos deixa o exemplo que vale a pena crer no Senhor acima de toda e qualquer circunstância. Ele é o Senhor soberano, Ele detém todo o poder nas suas mãos, e a seu tempo Ele age em nosso favor. Glória a Deus. O que Ana diria para nós nesta noite, irmã Darcila? Que nenhum sofrimento dura para sempre. Glória a Deus. Quando nós falamos de Ana, né? É maravilhoso. Ela vivia atribulada, angustiada, sua alma triste. Mas nós encontramos ela sempre aos pés do Senhor, derramando as suas angústias. Em 1 Samuel 1:15, está a história que nós todas conhecemos. O coração dela era voltado ao coração de Deus. Então a lição que ela nos diz nessa noite, que ela nos deixa, quando somos afligidos, qual é a nossa atitude? Murmurar? Questionar? Ou
ir para o nosso lugar secreto e derramar a nossa ansiedade, as nossas aflições diante do Deus Todo-Poderoso. A lição que ela nos diz, a oração, querida, ainda continua sendo a chave da nossa vitória. Glória a Deus. A oração ainda é o melhor momento que nós temos de chegarmos diante de Deus. É o melhor intermédio entre Deus e nós. Quando Ana, ela se debruçava ali, orando ao Senhor, com sua alma aflita, ela derramava sua alma. Mas ela nos deixa uma lição, que a oração abre portas, que nenhum sofrimento dura para sempre. Quantos dias nós oramos nesse ano? Quantos dias de aflições tu tem passado neste ano? Eu mesmo passei dias de aflições. Mas em vez de murmurar e questionar, eu dizia para o Senhor: nenhum sofrimento dura para sempre. Eu tenho certeza que ainda não terminou o ano. E ainda o meu sorriso, o meu riso vai voltar a sorrir nos meus lábios. E você? Quantas respostas você teve já esse ano? E quem sabe você ainda não tem. Mas ela diz para você nessa noite: não desista de estar na presença do Senhor. Porque a tua luta não vai durar para sempre. Quem sabe você sair daqui, pro lado de fora, você vai estar lá na sua casa e a tua vitória vai estar te esperando lá. Você crê, querida? Você crê que o teu sofrimento está chegando ao fim, como foi de Ana? Eu creio nessa noite, em nome de Jesus. E Ruth? O que nós falar de Ruth? Ruth nos diria: não termina enquanto Deus não disser que terminou. Ruth precisou ser forte para aqueles que estavam à sua volta. Não foram poucas as vezes, eu creio, que essa mulher se escondeu para chorar, pois a situação que ela estava era de luto, de perda, né? Podemos até dizer que de miséria, porque aqueles que sustentavam a casa já haviam falecido, né? Ela não teve apoio, ela foi apoio. Ela é Ruth, a resgatada. Quantas vezes nós somos como Ruth? Nos trancamos no banheiro quando tomamos banho e choramos para Deus, onde ninguém enxerga. Quantas vezes de noite nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro e as nossas lágrimas correm, molham a fronha do nosso travesseiro enquanto nosso esposo dorme, né? E é só nós e Deus, né? Quantas vezes nós cuidamos de todos, cuidamos dos nossos filhos, cuidamos do nosso esposo e nós somos negligenciadas. Mas Ruth, ela tinha um que cuidava dela. Ela tinha o seu resgatador, que era Boaz, né? E aí Ruth vai nos ensinar também que ela muitas vezes, ela pensou em desistir. Ela pensou em voltar. Quantas vezes nós pensamos em desistir na caminhada? Quantas vezes nós pensamos: a luta está demais, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, eu vou parar, né? Como o órfão fez. Ela desistiu na caminhada, no meio do caminho ela volta, né? Mas Ruth, ela pode ter pensado, mas ela foi forte e corajosa. Ela foi com Noemi até Belém. Ela não sabia o que esperava ela, mas a sua bênção estava lá. A bênção não é para aquelas que param na caminhada. A bênção não é para aquelas que retrocedem. A bênção é para aquelas que avançam. Ruth não sabia o que esperava ela, mas a sua bênção estava lá. Quando ela avança com Noemi, ela vai sem saber o que estava esperando ela. O seu resgatador estava lá. E ela, Ruth, nunca mais foi a mesma. E assim será com você. Se você não desistir da caminhada, se você seguir firme até o fim, lá no final você vai ganhar a sua vitória, a sua coroa, né? Assim como Ruth recebeu. E hoje Deus está aqui falando para nós: eu sou o teu Boaz, eu sou o teu resgatador,
Eu não te deixei, eu não te abandonei. Todas as vezes que você chorou, eu estava lá do seu lado. Por isso você está aqui hoje. Se você está aqui hoje é porque eu te sustento, eu te fortaleço. É isso que Deus nos fala nesta noite. Glória a Deus. O que Noemi falaria nesta noite para nós mulheres? Que o amor cura e deixa ser amada. Tem o poder de te fazer florescer outra vez. Noemi, ela descobriu o amor mais lindo no meio do luto. Ela foi amada não por o que ela tinha para oferecer, porque ela não tinha mais o que oferecer. Ela não tinha mais filho, mas ela foi amada por uma nora que não deixou ela ir sozinha. E eu pensava, irmã Juraci, né? Aonde a senhora foi, suas noras vão junto. E eu acredito que ela disse, eu não posso deixar. Quem sabe elas não queriam, né, Thalita, estar aqui. Quem sabe a Ana não queria estar aqui. Mas eu não posso deixar ela ir sozinha. Ela tem me ensinado muito nessa caminhada. E quando ela mais precisa de mim, como é que eu vou abandoná-la? Então, Noemi encontrou um amor mais sincero que uma nora pode ter por uma sogra. E aqui fala tão forte com nós, né, irmãs? Porque sogras fala uma palavra tão forte que muitas vezes nós queremos bem longe de nós. Existe uma rixa, né? Porque muitas vezes sentimos ciúmes dos filhos. Mas Deus nessa noite Ele traz cura para a minha alma e para a tua alma. Dê valor. Porque quem sabe tem sogras que passaram momentos difíceis e não são compreendidas. Mas Deus te colocou uma sogra ao teu lado. E hoje eu posso dizer que a minha norinha não pôde estar aqui hoje. Ela já tinha um compromisso. Mas Deus também, sou amada pela minha nora. Ela diz, vai lá, sogra. Nós estamos, tu não pode desistir. Mas porque ela vê em mim uma mulher que também está ao lado deles. E eu acredito, querida, nesta noite, se algo está impedindo o teu coração nesta noite, não deixe o ano terminar. Não deixe o ano acabar sem que você abrace de verdade a tua sogra. E sogra, abrace a tua nora. Porque o amor sincero, ele traz cura. Foi isso que eu vi na minha norinha, diz ela. Ela me amou. E não somente me amou, mas me amou quando nem eu mesmo me amava. Olha a alma que ela estava amargurada. Então ela nos deixa uma lição. As pessoas certas que Deus colocar ao seu lado possuirão duas características. Elas serão leais, não estão buscando o que você pode oferecer. Te amo pelo que você é. A segunda, condutoras de propósito, te conduzirão novamente a lugares que você jamais deveriam ter saído. Talvez eu esteja tocando em mulheres hoje que estão com a alma sangrando. Talvez tenha alguma coisa que está te impedindo. Mas não deixa terminar o ano, querida. Não sabemos o que virá no ano de 2024. Se algo está ferindo o teu coração, Ruth trouxe cura para Noemi. Então é noite também de cura nesta noite. Você crê, querida? Você crê que tem cura para alguém aqui nesta noite? Amém. O que Esther nos diz? Ai, essa mulher. Levanta, irmã Ana.
Esther, Levanta. ela não se deixou ser paralisada pelo medo. No meio de 1.459 mulheres, ela foi escolhida para uma missão. E hoje a irmã Ana está de Esther, vocês estão vendo, né? Que ela está de rainha. Ela está representando aqui a rainha Esther, né? E o que nós temos para dizer para a irmã Ana hoje? Irmã Ana, nunca diga por que eu, mas diga para que eu. Eis-me aqui, Senhor. Foi para este tempo que Deus te escolheu. Foi Deus quem te escolheu. E se Ele te escolheu, Ele vai te capacitar. Vale a pena pagar o preço. Foi para esse tempo que tu foi chamada. Como Esther, que ficou 1 ano se preparando para se apresentar na presença do rei. Tu está a todo esse tempo sendo preparada para este tempo. É neste tempo que Deus tem te chamado. E nós, mulheres do Demadur, né, nós estamos aqui para ombrear com a senhora. E ajudar em oração, em jejum, né? Como as servas de Esther fizeram, né? Ajudando Esther ali no seu propósito, no seu chamado, que era interceder pelo povo, né? Contra aquele decreto que tinha sido feito para exterminar o povo judeu. E ela se posiciona, a rainha Esther. Mesmo com medo ela foi, né? E eu creio que muitas vezes a senhora tem medo. Muitas vezes a senhora pergunta, meu Deus, será que eu vou conseguir? Né? Mas o mesmo Deus que estava com Esther está com a senhora, né? E foi para este tempo que Deus te levantou. E nós, mulheres do Demadur, mulheres vencendo pela fé, mulheres de oração, estamos aqui para te ajudar neste propósito. Glória a Deus. Bem? E Abigail? O que Abigail nos diria nesta noite, irmã Darcila? Abigail mantém a sua casa em paz em meio à guerra. Essa mulher nos ensina, com a sua sabedoria, ela não grita. As suas atitudes era de uma verdadeira pacificadora. Uma lição que a casa dela era assim, um homem tolo, um homem que não merecia ter uma mulher como ela. Mas mesmo assim, ela manteve a sua casa em paz em meio à guerra. E quantas vezes nós mulheres, né, às vezes nós pensamos assim, ai, só a mulher que tem que ser sábia, não é assim? É verdade. Às vezes eu penso, ai, só eu que tenho que ser sábia, só eu que tenho que aprender da Bíblia. E o marido, né? Abigail era casada com um homem tolo, um homem rude, um homem mau, mas ela foi que edificou a sua casa. E essa é a missão que Deus tem nos dado, né? Às vezes o esposo não é crente, não entende, né? Às vezes o esposo não é... E mesmo sendo crente, né, Ângelos? E às vezes não compreende, né? Não compreende, às vezes não São é carinhoso tolos. como nós queríamos, né? Às vezes a gente olha o esposo da outra e diz, eu queria que o meu esposo fosse assim, carinhoso, né? Mais presente, trabalhasse na obra. O meu marido não trabalha na obra. E às vezes eu penso, eu queria tanto que ele trabalhasse na obra comigo, né? Mas foi o esposo que Deus me deu, é uma bênção. E a Abigail, com certeza, ela olhava para Nabal e via aquele homem mau, aquele homem rude, que quase destruiu a sua casa pela sua atitude. Mas o que a Abigail fez? Ela foi pacificadora. É para isso que Deus tem nos chamado dentro do nosso lar, para nós sermos pacificadoras. Muitas vezes é difícil, sim. Principalmente nós mulheres que achamos que estamos com a razão e nós queremos falar, não é assim? Eu tenho a razão e a gente começa a falar e acaba surgindo uma discussão ali, um desentendimento. Mas Abigail, ela tinha o fruto do Espírito, do domínio próprio na sua vida. Eu creio, irmã Darcila, que muitas vezes ela quis dizer umas verdades ali para Nabal. Mas ela sabia que se ela abrisse a boca, né, para falar com aquele homem ignorante, tolo, ela ia criar um vendaval dentro da sua casa e não ia resolver de nada. Então, calada, com sabedoria, ela conseguiu salvar o seu lar. Peça, querida, o conselho que ela nos dá essa noite. Peça sabedoria para conseguir pacificar o teu lar. Não é fácil, mas com a sabedoria, com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos. Agora, nós vamos fazer uma pergunta para vocês. Qual mulher da Bíblia, quais mulheres da Bíblia que vocês acham que nós estamos caracterizadas, eu e a irmã Darcila? Tu não vale, Isabela.
A Isabela, a Vanessa, não vale. Vocês estão vendo que nós estamos diferentes de vocês, né? Nós vamos dar uma dica aqui, ó, porque todos ficaram calados. Acho que não sabe, irmã Darcila. As parteiras. Ah, muito bem. Nós vamos dar aqui uma dica aqui, ó. Não seja uma parteira que gere morte. Deus te chamou para gerar destinos. Nós estamos aqui hoje, eu e a Darcila, decifrar e puar. As parteiras. Duas mulheres com o mesmo chamado. Duas mulheres que se entendiam no olhar. Duas mulheres com habilidades semelhantes. Duas mulheres conectadas com o mesmo espírito. Estamos juntas aqui neste encerramento deste ano para te lembrar que algumas conexões são poderosas. Somos as parteiras que, através das nossas mãos, nasceu Moisés. Tínhamos uma ordem de Faraó para matar todos os meninos que nascessem através das nossas mãos. Mas nós olhamos e pensamos, não podemos ser parteiras que geram a morte. Sim, infelizmente, muitas parteiras da nossa época mataram bebês. E infelizmente, hoje, muitas mulheres entram na nossa vida com um propósito de matar os nossos sonhos. Querida, isso é muito forte. Muitas mulheres entram na nossa vida, na tua vida, para matar os teus sonhos e os teus projetos. Através da inveja, através do egoísmo. Muitas mulheres, às vezes, olham para a que está do lado e quer o ministério da que está do lado, quer o dom da que está do lado, né? Então, são parteiras que geram morte. Mas Deus, no mundo, as pessoas dizem assim, as pessoas, o mundo une pessoas, né? Mas Deus, Ele une propósitos. Nós estamos aqui nesta noite unidas num propósito, né? Nós geramos vida, nós não geramos morte. E quando nós falamos geramos vida, até com aquilo que sai da nossa boca, nós podemos matar a nossa irmã que está do nosso lado. Nós podemos matar os sonhos de Deus, os propósitos de Deus para a vida dos nossos filhos. Quando nós abrimos a nossa boca e dizemos, esse menino não vai dar em nada, esse menino só incomoda, essa menina só incomoda, só me dá tristeza, né? Então, com a nossa palavra, a palavra diz que o fruto da nossa boca nós vamos nos alimentar. E qual é o fruto que tem saído da nossa boca? O que nós temos profetizado para a nossa família? O que nós temos falado lá dentro do nosso lar? Nós somos parteiras que geram uma morte ou parteiras que geram a vida? Né? Quando nós vemos uma irmã que está com um ministério, com um dom, nós vamos lá, incentivamos, né? Dizemos, olha, eu estou aqui do teu lado, eu estou te ajudando em oração, eu estou jejuando por ti, vai, seja forte, seja corajosa. Ou você olha e diz assim, essa aí não dá em nada, essa aí está lá só para se exibir, só para se amostrar. Né? O que nós estamos sendo? Qual tipo de parteira nós somos sendo? Se Fra e Puá nos ensinam, elas tinham uma ordem de Faraó, mas elas não obedeceram aquela ordem, porque elas disseram que através das mãos delas, elas iam trazer a vida. Elas iam trazer os propósitos de Deus à existência, porque elas trouxeram Moisés, e Moisés veio com um propósito na terra. Elas escolheram, né, temer e obedecer ao Senhor. A voz do Senhor. Escolha, querida, ser uma parteira que gera vida. Nós vamos falar um pouquinho sobre Débora e depois nós vamos falar sobre a mulher de Provérbios, porque as horas já se passaram. Eu queria ler todo o livro, a Darcila não vai deixar. Vamos puxar os de luz aqui. O que Débora nos ensina nesta noite? Seja uma mulher posicionada por Deus e saiba o seu lugar. Né? Nós temos que ser essa mulher posicionada. Nós não podemos deixar qualquer luta nos tirar da posição que Deus tem nos colocado. Nós não podemos nos deixar entristecer, né? Nós não podemos deixar nos fraquejarmos perante as lutas, perante as adversidades. Deus, Ele tem nos colocado lá dentro da nossa casa, na posição de intercessora pelo nosso lar. Deus, Ele tem nos colocado aqui dentro da igreja, numa posição de intercessora pela nossa família, pela nossa cidade, pela nossa nação. Nós não estamos aqui em vão. Débora, né? As pessoas, quando nós somos Déboras,
as pessoas nos procuram para ajudá-las, né? Eu sempre digo para a Darcila que ela é uma Débora, né? Quantas mulheres vão, eu vou e me aconselho com ela, né? Então, quando você é Débora, as pessoas costumam te procurar para ajudá-las a resolver suas questões mais profundas. As Déboras, elas são pontuais. Elas promovem ambientes de paz em meio à guerra. São remidoras. Elas têm uma liderança feminina marcada por uma autoridade vinda de Deus. Débora, ela não queria tirar a autoridade de Baraque, né? Nós vamos ler ali, todas nós conhecemos a história, né? Então, Débora, ela foi essa mulher, né? Ela não queria o lugar de outro, né? Ela não queria o ministério de outra. Ela não queria a posição de ninguém. Ela entende que cada um tem o seu chamado. E quando você está alicerçado em Deus, você acessa lugares que a sua geração ainda não pisou. Mas existe um segredo que manteve Débora, né, ali naquela luta. Não foi ela ser profetisa e nem foi ela ser juíza. Mas foi quando ela disse: eu, Débora, me levanto como mãe de Israel. Por que mãe? Porque mãe é aquela que sente as dores. Mãe é aquela que intercede. Mãe é aquela que ora. Mãe é aquela que conquista a vitória com seus filhos, fica alegre, se alegra pelas vitórias. E Débora, ela tomou Israel para si como uma mãe. Quando Israel estava em luta, ela chorava, ela lamentava perante o Senhor, ela orava por Israel. Mas quando Israel vencia, ela se alegrava com o povo, né? E foi assim que Débora venceu as guerras, né? Quem te autoriza a sua exposição é a sua casa. Se levantar como uma mãe te autoriza nas guerras que você será convidada a enfrentar. Porque uma mãe, ela toma a dor do outro. Ela não julga o outro. Uma mãe, ela se coloca no lugar do outro. Ela não faz julgamentos precipitados. E isso é o que Débora nos ensina. E nós vamos encerrar, então, as mulheres da Bíblia, nesta noite, com a mulher de Provérbios. Esta mulher que são todas nós, né? Nós sabemos que a mulher de Provérbios, ela não tinha um nome específico na Bíblia, porque ela representa cada uma de nós. Mas nós vamos entender que esta mulher era difícil de ser encontrada, não era qualquer uma. Ela era uma mulher de sabedoria, uma mulher que tinha um valor excepcional, um valor que excedia ao de finas joias. Não era uma mulher que estava em exposição, né? Então nós vamos aprender hoje com esta mulher, através da mãe do rei Lemuel. A mãe do rei Lemuel descreveu essa mulher. E nós não podíamos deixar de honrar a irmã Juraci nessa noite. Uma mulher com seu jeitinho, mas uma mulher de grande valor. Uma mulher que é raro, irmã Juraci. Em meio de um ministério tão grande por aí, tu vê mulheres assim. Um jeito humilde, calado, mas com uma sabedoria, um discernimento que ela tem. Aonde o seu esposo, eu vejo que a louva. Os seus filhos lhe admiram. A igreja lhe admira. Eu lhe admiro, irmã Juraci, pelo jeito que a senhora é. Não pelos seus vestimentos, porque a humildade é aqui, ó. Muitas vezes, ela nos ensina tanto, irmãs, tanto com esse jeitinho calado dela. Mas é uma mulher que é valiosa. E nós temos que dar valor a essa mulher, honrar ela, porque foi assim que Deus honrou ela. Viu ela do jeitinho dela, esse jeitinho, quem sabe, tímido, dentro de uma casa, dentro de um lar, cuidando dos seus filhos e do seu esposo, como Jael. Quem sabe não tinha estudo, alguma carreira, mas Deus olhou para ela e disse: essa mulher, eu quero botar ela como mãe de uma nação, mãe de gerações, como Débora, como a mulher de Provérbio com seu jeito valioso. Ela vê a necessidade dos outros. Ela olha com o olhar dela, que muitas vezes nós não compreendemos, mas
Muitas vezes, quando ela abre a boca para falar, ela sabe muito bem o que está acontecendo. E como diz a Ana, ela não passa por cima da irmã Juraci, nunca ela passou. Sempre ela pediu, porque ela ainda é autoridade dessa igreja. Ainda ela é. Eu não sei por quanto tempo, mas Deus viu o seu coração, querida. E nós temos aprendido muito com a senhora. Esse seu jeitinho calado, mas uma mulher de oração, uma mulher temente ao Senhor. Que quando ela abre a boca é com sabedoria, sim, discernimento. Porque não adianta ser muito falante, irmãs, e não ter sabedoria nenhuma. E olhar com discernimento como tem a irmã Juraci. Porque eu vejo nela discernimento. Muitas vezes quando ela entra na minha casa, ela entra para falar coisas boas, não para falar mal de ninguém. Faz 9 anos que eu convivo e ela nunca entrou na minha casa. E olha que ela vai muito seguido para falar mal de ninguém. Que sabedoria, irmãs. Quem sabe muitas vezes o seu coração ficou triste por certas situações, mas ela nunca abriu a boca. Quando ela abre, é com sabedoria. Então, nesta noite, irmãs, que sejamos o espelho, que ela seja o espelho para muitos de nós. Com seu jeitinho calado, humilde, mas com uma mulher de posicionamento. Porque naquele tempo, quando Deus o chamou, não era fácil como hoje, né, irmã? Muitas desistiram. Muitos retrocederam. Hoje está muito fácil. Mas naquele tempo era preço. E Deus tem honrado a senhora. Tem honrado a sua família. Que hoje a senhora pode dizer: eis, a minha casa serve ao Senhor. São poucos pastores que têm todos os filhos na igreja. A gente conhece muito, eu mesmo conheço muito. Mas Deus tem honrado pela fidelidade, quando ela buscava Deus no tempo da escassez, querida. Não era fartura, não era escassez. Mas Deus tem honrado ela e toda a sua casa e toda a sua descendência. E uma igreja também é próspera quando tem uma mulher virtuosa, uma mulher com sabedoria. Que Deus abençoe a tua vida, querida, nesta noite. E estamos aqui para continuar, né, fazendo a missão que Deus colocou nas nossas mãos, né? E muito obrigado pela confiança que vocês colocam em nós. Você se coloca de pé. Você trouxe a tua tiara? Foi pedido uma tiara. Essa tiara vai ser representada nessa noite como o rei, um posicionamento, e o rei está aqui. Você quer se posicionar como essas mulheres do passado se posicionaram? Tem trabalho para todas, queridas. O problema é que o inimigo tem roubado muita essência, as essências. E quando eu estudava, e eu pensava comigo: Jesus, como seria que todos nós se posicionasse e dissesse assim: foi para esse tempo que Deus me chamou. Foi para essa hora, a última hora, queridas, na face da terra. E eu louvo a Deus e vou dizer sempre que Deus dê sabedoria para a irmã Ana, para a irmã Juraci, para quem passar, não sabemos quem virão, mas que Deus dê sabedoria para fazer culto como este, para nós se enraizar. Não é por causa da roupa, querida, que estamos aqui a caráter.
É para saber que mulheres comprometidas com a obra, comprometidas no seu propósito naquele tempo. E nós estamos representando elas aqui. Você deu o seu grito de guerra aqui nessa noite. Será que você está disposta a renunciar coisa, para dizer para o Rei dos Reis: eis-me aqui, Senhor, cumpra os teus propósitos na minha vida. Em meio às dores, às meias lágrimas, às meias dificuldades, em meio a nós não falar bonitos, fluentemente, e nem estudo, mas eu disse: eis-me aqui, Senhor. Se tu me encontrou na beira do fogão, cozinhando, varrendo, eu quero fazer algo para o Senhor, sim. E é sobre Ele, não é sobre mim. É sobre Ele, não é sobre você, querida. Aquelas mulheres foram com medo, Esther foi com medo, sim, mas ela disse: foi para esse tempo que Ele me chamou. Débora, ela não passou por cima de Baraque, mas ela disse assim: mas se tu for, eu vou também. Jael, com sua estaca, cozinhando, ela tinha estaca, que era a palavra do Senhor, o seu martelo. Enquanto você cozinha, você tem uma estaca, sabia? Enquanto você limpa, você tem uma estaca, queridas. Você é mulher de tenda. Coloca o inimigo para correr de dentro da tua casa. Chegou o tempo de nós se posicionar como mulheres de Deus mesmo e não brincar com as coisas de Deus. Não ser brincadeira as coisas de Deus. Gerar vida, gerar propósito. Vai lá, eu vou estar intercedendo como Ana. Se Deus te chamou para ministrar, eu vou estar aqui intercedendo. Não vou estar murmurando, não. Porque muitas vezes Deus levanta alguém, nós ficamos murmurando no banco. Por isso que não temos manifestação do Espírito Santo. Aonde está a nossa essência? O resgatador está aqui nessa noite. Se posicionamos como mulher de Deus, sim. É tempo de nós se posicionar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa. Vai ter choro? Vai, mas nós vamos vencer. Vai ter lutas? Vai, mas nós vamos vencer. Porque uma mulher que Deus chama, Ele honra, Ele honra. E toda a sua casa é honrada. Toda a sua descendência é honrada. Eu disse: eis-me aqui. Se tu me escolheu para este tempo. Quando eu disse eis-me aqui, o inferno se levantou. Mas eu disse: eis-me aqui, Jesus. Foi para esse tempo. Coloca, querida. Coloca, se você está disposta a pagar preço, a renunciar, para fazer o amor, a obra do Senhor. Mas irmãs, dentro da igreja, não é só dentro da igreja. É na rua, é dentro da nossa casa, é nas nossas atitudes, nas nossas ações. Você carrega a essência do Pai. E Ele está aqui para te curar nessa noite, para te dar aquilo, para mudar a tua história. Que nós entramos no ano de 2024 com uma nova história, querida. Vamos deixar para trás tudo aquilo que nos atrapalhou no ano de 2023. Que nós possamos levantar e dizer: Senhor, foi para esse tempo. Olha quantas estão aqui. Quantas gostariam de estar aqui, não puderam. Quantas nem fizeram questões. Quantas disseram: para que tudo isso? Querida, quando nós chegar diante de Deus Todo-Poderoso desse Rei dos Reis, será que Ele vai colocar o cetro? Será que Ele vai estender o cetro? Vem, minha filha, tu obedeceu, tu quis aprender.
Ninguém sabe tudo. Nem os melhores, que nem Débora. Ela podia se levantar como juíza, porque ela era juíza. Ela podia se levantar como profetisa, porque ela profetizava. Mas ela disse: eu me levanto como mãe. Ela não olhou o cargo, seu estudo, nada. Ela se humilhou e disse: eu me levanto como mãe. Porque ela disse assim: uma mãe, ela tem muito mais a ensinar do que uma profissão bem-sucedida. Muito obrigada, querida, por você estar aqui. Isso não é tempo perdido. Isso não é tempo perdido, não. Isso está tudo registrado diante do Rei dos Reis. E Ele está aqui hoje para mudar a nossa história de uma mulher improvável. Uma mulher que Deus chama nesse tempo. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, querida. Como a irmã Ana disse, que eu tenho testemunho para contar, eu vivo de testemunho. Mas eu vivo com uma relação que eu aprendi, ter intimidade com Deus. Eu não preciso contar testemunho dos outros, eu quero viver a minha história. Sabe, querida, este ano foi o pior ano da minha vida. Desses dias que eu tenho passado. Quando num culto, quando eu adorava a Deus ali em cima, o inimigo se levantou e quis tirar até a minha casa. Você sabe o que é isso? O céu desceu, o chão se abriu. E nós fomos a recorrer o Rei dos Reis. E não tinha decreto para ser revogado. Mas eu coloquei como um pano de saco, como Mardoqueu. E eu disse: eu não saio daqui sem uma resposta. Mardoqueu teve a resposta de decreto, Jesus mudado. E faltava 2 dias para encerrar e Jesus morreu. Porque uma mulher posicionada com estaca e martelo, o inimigo, ela pode até abrir a porta da sua casa, mas ela diz: aqui não, nos meus tu não toca. Nos meus não, porque aqui tem uma mulher. E para completar, queridos, na semana passada fomos acometidos todos por uma enfermidade, um vírus que eu não sei o que. E a minha netinha começou aos prantos. E nós queríamos orar por ela. E ela dizia: não, vovó, não, mamãe, não. E o meu genro saiu para fora. Estava assim de demônios na frente da minha casa, batendo tambor, sufocando galinha, que eu fui há 50 anos, eu nunca tinha visto aquilo. E largava como uma fumaça de cachaça para a planta da minha casa. E eu disse: ai, inimigo, tu tentou tirar a minha alegria, a minha paz. E se nós não estamos posicionadas, nós entramos num desânimo de depressão, irmãs. Só Deus sabe, muitas vezes vemos arrastando, mas estamos aqui. E a gente começou a orar, clamar ao Senhor. Aqui não, inimigo, tu pode fazer tudo, mas aqui tem muros de sangue. Essa casa foi construída sobre a rocha, e não tem um mal que ela vai atingir. E a minha netinha deu um vômito, e ela olhou para nós: passou. Querida mulher, o inimigo não está brincando. E se ele achou que ele ia me amedrontar,
Eu digo diante de Deus e diante de vocês, eu me encorajei de uma coragem que vem do céu e disse: ei, Senhor, eu quero guerrear com as minhas forças, com as tuas forças que o Senhor me dá. E ainda eles ter que me chamar para orar por eles. Ainda eu quero ganhar para Jesus. Se o inimigo achou que eu ia sair dali, ele está muito enganado. Eles ainda verão quem é o nosso Deus, querida. Você crê nessa noite que o Rei dos Reis está aqui? Se posiciona. Vai se levantar? Vai. Mas tu fez um posicionamento diante daquele que vai cuidar de ti todos os dias, da tua família. Que Deus abençoe.